Vamos então voltar aqui à nossa sessão de apresentação. Neste caso vamos falar com a doutora Ana Martins, que é interna de Reumatologia do Centro Hospitalar Universitário de São João. Força, Ana, é tudo teu. Até já. A falar da melhor especialidade de todas, como já devem ter ouvido alguns colegas dizer sobre as suas, mas esta é realmente a melhor, reumatologia. E, portanto, a minha especialidade, numa palavra, eu coloquei variedade. E variedade porquê? Porque realmente é uma área onde nós temos diferentes e variadas patologias. Desde patologia com nomes muito difíceis de pronunciar, a outras em que realmente é mais fácil a sua pronúncia. Desde patologias musculoesqueléticas, onde se insere a osteoartrose, onde se insere as patologias locorregionais, onde se insere a doença óssea metabólica, a patologias sistémicas, multiorgânicas e de ritmo inflamatório, onde se insere, por exemplo, o lúpus, a esclerose sistémica e as vasculites. Portanto, vocês veem que há realmente áreas muito, muito abrangentes aqui dentro desta especialidade. Pontos positivos. O que é que eu coloquei aqui como pontos positivos da minha especialidade? Por um lado, desafio no diagnóstico. Como viram, há variadas patologias, muitas delas com clínicas parecidas e com envolvimento multiorgânico, em que é necessário pedir variados exames complementares de diagnóstico, variadas análises, até se conseguir chegar a um diagnóstico definitivo. É preciso um ótimo raciocínio clínico nesse sentido, para conseguirmos chegar então ao diagnóstico definitivo e conseguirmos tratar em conformidade para que o nosso doente tenha o melhor prognóstico possível. Outros pontos positivos que eu coloquei é que, acho que ao contrário do que algumas pessoas pensam, a reumatologia não é uma área exclusivamente médica, ou seja, nós realizamos algumas técnicas, nomeadamente ecografia musculoesquelética, infiltrações tanto articulares como periarticulares, também biópsia das glândulas salivares, biópsias cutâneas e biópsia sinovial. Outro ponto bastante positivo é que nós não realizamos urgências nem durante a noite, nem durante o fim de semana, portanto, fins de semana estarão sempre livres e as noites serão sempre bem dormidas. São dois pontos extremamente positivos do meu ponto de vista. Claro que no primeiro ano fazemos urgência dentro da medicina interna, isso é normal, é feito em todos os hospitais do país, onde é feito o internato de reumatologia, e há algumas exceções onde é realmente onde é necessário e é feita a urgência durante todo o internato, como é o caso do Hospital de Coimbra, como é o caso do Hospital de Garcia da Horta e também o Hospital de Santa Maria. No Santa Maria é até ao quarto ano, portanto o quinto ano já não fazem urgência, mas até ao quarto ano fazem sim urgência, incluído numa equipa da medicina, portanto inclui fins de semana, inclui noites. Outro ponto positivo é a possibilidade de fazermos efetivamente privado, porque a nossa área é uma área que ainda está em expansão, há muitos doentes que ainda não têm acesso à reumatologia, há vários hospitais do Serviço Nacional de Saúde onde ainda não existe reumatologia e por isso os doentes efetivamente procuram-nos no privado e há esta possibilidade e esta procura no privado por parte dos doentes. É também uma especialidade em expansão, efetivamente. Temos vindo a ver que nos últimos anos há cada vez mais reumatologistas a serem formados e há também cada vez mais hospitais a começarem a ter serviços de reumatologia e para mim isso também é um ponto positivo porque nos dá, no fundo, uma maior área de escolha depois quando nos tornarmos especialistas. Pontos negativos. É sempre difícil para alguém que escolheu uma área dizer-vos pontos negativos. Portanto, os que eu coloquei aqui dentro da reumatologia é essencialmente o facto de a maior parte do tempo é passado efetivamente em consulta, especialmente depois de nos especializarmos, de sermos especialistas. A verdade é que a grande maioria do tempo é passado sim em consulta e por isso, se não gostam de consulta, acho que esta não é a área de eleição. Para além disso, a grande maior parte dos nossos doentes são doentes crónicos, à exceção de algumas patologias locorregionais em que esses doentes sim têm alta e também doentes com osteoartrose, na maior parte das vezes têm alta, mas todos os outros doentes com patologia inflamatória crónica têm que manter um seguimento regular e um seguimento ao longo dos vários anos, até porque usam tratamento imunossupressor e esse tratamento também precisa de ser vigiado, não é? Para ver se não há nenhuma toxicidade. Relativamente ao internato propriamente dito, a duração do internato são 5 anos. Vocês veem que no primeiro ano, o primeiro ano é passado todo na medicina interna, o segundo e o terceiro ano é passado dentro da reumatologia,
são estágios na reumatologia. O quarto ano são onde se inserem os estágios obrigatórios, que são então medicina física e reabilitação durante 3 meses, ortopedia durante 3 meses também e neurologia durante 1 mês. Sabe-se que, a partir do programa de formação de reumatologia, vai ser mudado em breve e esta duração dos estágios obrigatórios também vai mudar. E de que forma é que vai mudar? A ortopedia vai passar, em vez dos 3 meses, vai passar para 2 meses. Medicina física e reabilitação, em vez de 3 meses, vai passar também para 2 meses. E neurologia, em vez de 1 mês, passa para 2 meses. Ou seja, todos eles vão ter a mesma duração de 2 meses. Depois, no quinto ano, é habitualmente nesse ano que nós fazemos os estágios opcionais, que atualmente os estágios opcionais são 5 meses de duração, mas passarão a ser, segundo o novo programa de formação, 6 meses. Claro que está que isto não precisa de ser sempre assim, ou seja, os estágios opcionais podem também ser feitos no quarto ano, isto depois depende um bocadinho do local onde fazem a vossa formação e de como é que os outros internos costumam se organizar. Como escolher o hospital? Em primeiro lugar, não há internato de reumatologia em todos os hospitais, portanto têm de saber onde é que é possível fazer o internato de reumatologia e é então em Ponte de Lima, em Braga, no São João, cá no Porto, em Gaia, Viseu, Aveiro, Guarda, Coimbra, Lisboa tem várias opções, Algarve, Madeira e Açores. Como é que devem então fazer esta escolha? Eu acho que esta escolha é muito pessoal, tem muito a ver com aquilo que vocês optam como prioritário, se é por um lado a proximidade à vossa área de residência, se é por outro lado o facto do hospital ter uma idoneidade parcial ou total, sendo que se ele tiver uma idoneidade total já sabem que farão praticamente a totalidade do vosso internato nesse hospital, enquanto que se for parcial poderão fazer estágios mesmo dentro da reumatologia noutros hospitais e aí podem escolher hospitais mais especializados em determinadas áreas que vos seja mais vocês gostem mais. Por outro lado, escolherem também se preferem um hospital central ou um hospital periférico, sendo que o hospital central já sabem que à partida haverá um maior número de doentes, maiores técnicas especializadas, mas o hospital periférico tem também algumas vantagens pelo facto de poderem fazer estágios fora, noutros serviços, e aí podem também escolher os serviços em que são mais especializados na área que mais vos agrada. Por outro lado, se têm ou não interesse em investigação, sendo que há hospitais que têm uma rede de investigação melhor do que outros, isso é inevitável. Se há ou não interesse em alguma técnica específica, de uma forma geral, todos estes hospitais fazem as técnicas ecoguiadas, as ecografias, as periarticulares e as articulares, mas há algumas mais específicas que poderão apenas ser feitas em alguns hospitais, como por exemplo a biópsia sinovial não é feita em todos os locais. Por outro lado, se há ou não desejo em realizar estágios no estrangeiro, e aqui posso-vos falar da minha experiência no São João, que é o que eu conheço melhor, e sei que há total abertura para serem realizados estágios no estrangeiro. Todos os meus colegas internos mais velhos realizaram estágios no estrangeiro e isso não foi qualquer problema. Penso que de uma forma geral também não seja problema nos restantes hospitais. Estive em dúvida com, mas agora. Então, quando foi na altura de escolher, eu tinha uma ideia já muito definida que era realmente a reumatologia a área que eu gostaria de escolher. No entanto, também estive em dúvida com dermatologia, com endocrinologia. Neste momento, e felizmente, não tenho nenhuma dúvida. Espero que vocês também tenham este feeling quando escolherem a vossa especialidade e depois de passarem algum tempo no internato. Mas posso-vos dizer que as especialidades com quem nós temos um maior contacto são a ortopedia e a medicina física e reabilitação, precisamente porque há uma grande patologia musculoesquelética. Por outro lado, também temos um grande contacto com cirurgia vascular, porque muitas das nossas doenças inflamatórias sistémicas dão complicações vasculares, desde tromboses, desde úlceras cutâneas, e por isso também há um maior contacto com esta especialidade. E depois com infecciologia, porque, como sabem, os nossos doentes fazem imunossupressão, portanto isso baixa-lhes as defesas e aumenta o risco infeccioso e, portanto, é frequente o nosso contacto com a infecciologia para ver quais os antibióticos mais adequados aos nossos doentes. Relativamente ao ranking nacional, vocês veem aqui os últimos 4 anos, veem que o número de vagas tem variado entre 15 a 20 por ano, e a nota do último colocado em 2017 foi 906 e nos últimos 3 anos foi um bocadinho superior, ou seja, é um bocadinho mais difícil de entrar nesta especialidade e então o número
do último colocado rondou os 700. Vocês veem também aqui a lista dos hospitais onde é feito o internato, onde é possível fazermos o internato de reumatologia. Desde logo, Ponte Lima, vocês veem que tem idoneidade total e aceitam um interno por ano. Em Braga, idoneidade também total entre 1 a 2 internos por ano. No São João, idoneidade total entre 1 a 2. Em Gaia, também a idoneidade total recentemente conseguiu idoneidade total e aceita entre 0 a 1 interno por ano. Em Viseu, idoneidade parcial entre 0 e 1 interno por ano. Em Aveiro, têm também recentemente conseguiram idoneidade total e aceitam entre 1 a 2 internos por ano. Na Guarda, a idoneidade é parcial e tem 1 interno por ano. Coimbra, total, habitualmente 2 internos por ano. Em Lisboa, Beatriz Ângelo, idoneidade parcial entre 0 a 1 internos por ano. Santa Maria, total entre 2 a 3 internos por ano. Egas Muniz, também total entre 1 a 2. Garcia da Horta, total e habitualmente 1 interno por ano. O IPR tem idoneidade total e recebe entre 0 a 1 interno por ano. E depois em Faro, portanto, em Ponte Lima, em Faro, em Ponta Delgada, nos Açores e na Madeira, têm idoneidade parcial e recebem entre 0 a 1 interno por ano. E era isto que eu vos tinha a dizer. Estejam à vontade se tiverem alguma dúvida. Muito obrigada, Ana. Foi realmente ótimo, portanto estou mesmo contente com estas jornadas. Acho que temos tido aqui ótimos palestrantes e vocês têm puxado imenso pela vossa imaginação para dar aqui conselhos e dicas que acho que estão a ser muito, muito úteis. Vamos só esperar um bocadinho a ver se há algum atrevido que nos coloque alguma pergunta no chat, que nós adoraríamos, porque nós estamos aqui para responder às vossas dúvidas, para vos ajudar a fazer realmente uma melhor escolha. Parece que não sei se é do sono, não sei se estão tímidos, não sei o que é que se passa, mas ainda está tudo muito adormecido. Muito bem, portanto, resta-me então agradecer-te novamente, Ana. Temos aqui uma pergunta. Boa, Catarina. Então a pergunta é, qual a diferença entre a prática diária em imunologia clínica e reumatologia? Imunologia clínica? Imunologia clínica não há uma especialidade de imunologia clínica. Não sei muito bem o que é que me querem perguntar. Reumatologia é uma área médica, não é? Em que nós vemos vários doentes e em que gerimos, pedimos análise e vemos os anticorpos e, consoante isso, tratamos o doente. Não percebi muito bem em que é que não sei aqui se a colega estava a falar entre imunoalergologia, se calhar, não sei, é assim o nome mais parecido que eu encontro aqui nas nossas especialidades. Se assim for, não tem nada a ver, não é? Porque a imunoalergologia tratam algumas doenças imunomediadas, mas da área, no fundo, de componentes alérgicos, na urticária, a asma, entre outras áreas. A nossa é muito mais coisas multissistémicas, como é o caso, por exemplo, do lúpus, como é o caso das variadas vasculites, como é o caso da esclerose sistémica, artrite reumatoide, certo? A nossa área, no fundo, mais frequente será dentro dessas especialidades. Dentro dessas doenças é muito diferente como no alergo. Ok. A colega está aqui a dizer como há no Santo António, ou seja, parece-me que é imunologia clínica como há no Santo António, não sei. Se depois algum colega aqui, vamos ter hoje o Luís de endocrinologia, penso que é do Santo António, se calhar ele também nos poderá dar aqui alguma chega, entretanto. Se estiverem a falar de medicina interna, será? Acho que não. No Santo António não há reumato, então há a unidade de imunologia clínica que fica com os doentes de reumato, está aqui a colega a dizer. Exato, é isso. Porque no Santo António é verdade, não há, já percebi o que é que a colega quer dizer. No Santo António não há efetivamente reumatologia e, portanto, quem vê os doentes com reumatologia são os colegas de medicina interna que formaram efetivamente uma área. E nesse sentido não há grande diferença entre a reumatologia e esses mesmos colegas. Inclusive no São João nós temos reumatologia, mas também há um grupo de colegas de medicina interna que faz autoimunes. Isso é gerido com relativa tranquilidade entre nós. Boa. Ou seja, não se atropelam, não andam ali a lutar pelos doentes, não é? Só um bocadinho. É saudável. É saudável, é uma competição saudável. E temos aqui outra pergunta. Quando um doente reumato tem alguma intercorrência, não há uma enfermaria de reumatologia? Sim.
Na grande maioria dos hospitais, sim, no São João, sim, nós temos hospital de dia, onde é feito os tratamentos, os biológicos, não é? Que são alguns deles feitos endovenosos e, portanto, temos lá a enfermaria e temos também sala de médico todas as manhãs. E qualquer intercorrência que o doente tenha, habitualmente intercorrências infecciosas, vão ao hospital de dia para serem tiradas as dúvidas, sim. Até porque os tratamentos biológicos têm que ser parados quando há cirurgias ou quando há um processo infeccioso. E, portanto, os doentes muitas vezes têm dúvidas e têm sim esse acesso direto ao hospital de dia, onde podem perfeitamente colocar todas as dúvidas. Ok, então, por exemplo, um doente, por exemplo, uma senhora com lúpus que tem uma intercorrência, fica internada, fica a cargo da medicina e vocês dão apoio. Será isso? Não. Nós temos internamento de reumatologia, Ok. ou seja, se houver um doente com lúpus que é seguido por nós, fica internado connosco. Ok. Mas as nossas camas são dentro da medicina interna, ou seja, nós pedimos uma vaga para internar o doente e eles ficam internados numa enfermaria de medicina, mas ao nosso cargo, portanto somos nós que Os vamos ver o doente. responsáveis, ok. Pois, como não é tão comum assim terem tantos doentes internados, por isso é que fazem esse sistema, muito bem. E acho que, sinceramente, parece ser o sistema do futuro, não é? Pelo menos as muitas público-privadas e cada vez mais, acho que há uma tendência dos hospitais públicos a tentar isso, a tentar que as camas sejam de medicina ou de cirurgia e que depois sejam daí direcionadas e distribuídas, digamos assim, pelas diferentes especialidades. Temos aqui mais uma dúvida. Enquanto especialista, continuam a existir muitas saídas profissionais, quer no público, quer no privado, ou a especialidade tem vindo a ficar saturada? Não, tem sido relativamente fácil. Todas as pessoas que acabam a especialidade conseguem vaga em Portugal, no público. Obviamente, se for a opção da pessoa ficar no privado, tudo bem, podem ficar. Há alguns recém-especialistas que optaram por fazer só privado, mas de qualquer forma tem havido sempre vaga para toda a gente no público, até agora. Esperamos que assim continue. Ok. E no privado também achas que está muito saturado ou achas que continua a haver lugar? Não. Há efetivamente lugar, há procura. Acho que, portanto, é fácil fazer privado. Até durante o internato nós habitualmente não fazemos, mas se o quiséssemos fazer também haveria abertura para isso. Ok, perfeito. Ótimo, muito obrigada, Ana. Finalmente aqui algumas perguntas, estou muito contente, é mesmo isto que nós queremos, alguma interação. Muito bem, resta-me agradecer-te, um resto de um bom dia e obrigada mesmo pela tua Obrigada. disponibilidade e por esta sessão.